sou o professor Adriano, do Marista de Uberaba, do Colégio Diocesano de Uberaba. Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito pedido nos vestibulares e com certeza também no Enem: sistemas produtivos. Eu separei pelo menos 4 sistemas produtivos mais importantes. O primeiro deles é o Fordismo. Fordismo, na década aí de 20, ele inicia o seu processo de execução, criado pelo Henry Ford, na fábrica de automóveis Ford. As características marcantes do Fordismo que eu destaco para vocês: a produção em larga escala, a produção em esteira, a produção em estoque, né? O Ford produzia primeiro e estocava, porque quando a produção era necessário, automaticamente ele já tinha de pronta entrega o produto. Ele fazia um controle intenso da mão de obra do funcionário, por isso ele usou a esteira, né? O funcionário ficava fixo e a mercadoria era que andava dentro do pátio da fábrica. Com isso ele aumentou o controle, ele aumentou a vigilância e ele impôs um ritmo de trabalho, de intensidade de trabalho ao funcionário, o que equivale aí a mais-valia relativa que o Karl Marx vai explicar para nós. Uma outra característica importante do Ford é que ele criou a figura do funcionário padrão. O funcionário padrão era aquele funcionário bem ao modelo da ética protestante: não bebia, não fumava, não frequentava casas de entretenimento, bordel, não ficava na madrugada, portanto no outro dia não diminuía a força de trabalho, não faltava, e isso era extremamente vantajoso para a produção capitalista, porque um funcionário, ao modelo da ética protestante, ele idealizava o patrão, o trabalho era uma forma de louvar a Deus, ele não faltava, o trabalho não era penoso, portanto ele não era sindicalizado, ele não cobrava direitos, o que era extremamente vantajoso para as relações capitalistas. O funcionário padrão, então, era aquele que ele dava destaque, melhor remuneração, colocava a fotozinha dele lá em destaque na fábrica, e todo mundo queria automaticamente copiar o funcionário padrão, o operário padrão, porque queria também receber as mesmas benesses, os benefícios que esse operário padrão tinha, né? Segundo outro modelo importante, o Taylorismo. Taylorismo criado por Taylor. O Taylor, ele vai identificar que havia 2 perdas: uma perda de tempo entre uma função e outra e a perda de matéria-prima. Então ele queria desenvolver um sistema que automaticamente controlasse essa relação de perda de mão de obra, o desperdício da matéria-prima, e a perda da mão de obra entre uma tarefa e outra. Então o Taylor cria uma divisão social do trabalho. Nessa divisão social do trabalho ele cria a figura do diretor da empresa, do gerente, do capataz e do operário, cada um com uma função. Dentro desse modelo, o funcionário agora deixa de conhecer o todo produtivo. Ele só identificava aquela etapa pequena que ele desenvolvia a função, o que para o Taylor era uma vantagem no sentido de controlar esse operário, né? Outra questão importante que ele vai colocar aqui na divisão social do trabalho é a figura do capataz. O capataz vai ser aquele funcionário que ele tira lá do meio do grupo de operários e põe para vigiar os demais, que hoje a gente conhece mais ou menos na figura do encarregado nas grandes empresas. Então, como havia uma perda de trabalho, uma ociosidade, e o Taylor depois, mais tarde, vai perceber que era o próprio funcionário que também fazia corpo mole, ele ia lá, afrouxava o parafuso da máquina, a máquina parava por 2 horas e aí eles tinham fôlego, era uma forma do operário também controlar a produção. Então ele coloca o capataz, e esse capataz agora identifica quem era quem dentro da empresa, sabia o que afrouxava o parafuso, o que parava a máquina de propósito, o que fazia corpo mole. E quando era constatado esses problemas dentro do pátio da fábrica, o capataz logo identificava quem era e já neutralizava. E isso o Taylor conseguiu grande vantagem com esse modelo, né? Ele diminuiu então as perdas, ele aumentou a produção e automaticamente, quando ele dividiu as funções, ele cria uma superespecialização das funções intelectuais e ele cria uma desvalorização das funções manuais.
trabalho manual ficou facilmente substituído, porque cada um produzia somente uma pequena etapa. Então era fácil substituir a mão de obra, o operário ficou ainda mais na mão do capitalista, né? Outra característica importante é que o Taylor cria a hora-relógio e turnos de produção, o que evita o contato entre os funcionários e automaticamente dificulta até mesmo a politização e a sindicalização. Já na década de 70 nós vamos ter dois modelos: o toyotismo, criado aí por Taishi Ono dentro da fábrica de automóveis Toyota. O Taishi Ono vai avaliar o cenário japonês pós-guerra e vai dizer: olha, nós não temos facilidade de energia, nós não temos matéria-prima, nós não temos mão de obra qualificada. Incrível, né? Japonês não ter nesse período, né, mão de obra qualificada. Pois é, não tinha a facilidade econômica para produzir e estocar como tinha o Fordismo. Então o Taishi Ono cria dentro do toyotismo uma alternativa para atender o cenário japonês. Ele atende a figura do pedido. Então, portanto, a produção flexível não era mais a produção padrão como a do Ford, que produzia em larga escala, é uma produção padrão, Ford T4. Aqui na Toyota produzia outros veículos, sempre atendendo ao gosto do cliente, portanto, uma produção customizada. Quem queria o carro numa cor, ele atendia, o estofado de um jeito, o painel colorido, a roda de liga leve, ou a roda tradicional, tudo isso eles faziam na produção customizada. Produção flexível, né? Sempre atendendo primeiro o pedido para depois produzir, o que não exigia estoque, o que não exigia muita matéria-prima, o que não exigia abundância de mão de obra. Ele produzia para entregar o produto no prazo, que era uma grande vantagem que a Toyota teve de entregar no prazo, e com um alto padrão de qualidade, a qualidade total, também uma característica marcante da Toyota até nos dias atuais. E cria a figura da robotização, em que as peças, né, pesadas do automóvel, a montagem de motor, de portas, do chassi, era montado com braços robóticos, né, o que facilitou a produção e automaticamente tornou essa produção um pouco mais rápida, dinâmica. E, portanto, a Toyota acabou sendo consagrada no mercado. Já no final da década de 80, ela já tinha grande perspectiva de crescimento, como de fato até hoje ela tem, uma das marcas mais reconhecidas. E, por fim, o Volvismo, criado dentro da máquina da fábrica da Volvo, a sueca Volvo, desenvolvida pelo sueco Pentti Chavanko. Ele vai ir na via contrária aos demais temas produtivos. Ele criou um modelo inverso. Enquanto todos os outros temas produtivos tirou o conhecimento do todo da visão e das mãos do empregado, o Pentti Chavanko voltou para a mão do operário o conhecimento do todo. Então ele investiu em grande qualificação profissional, num alto padrão de satisfação pessoal do empregado, o que ia automaticamente satisfazer também o cliente. Ele cria um modelo misto, usando robotização e mão de obra humana, e ele cria a figura das docas. As docas funcionavam mais ou menos assim, ó. Cada lugar ele produzia um automóvel, né, e o funcionário é que ia ao entorno das docas e a máquina, o produto produzido ficava parado. Esse modelo ele ficou consagrado por alta satisfação do cliente e do operário. Esse modelo é o que mais bem remunerava o funcionário, o que fazia com que o funcionário produzisse mais. E esse modelo também ficou extremamente importante porque investiu em alta qualificação, de modo que todo operário conhecia o todo fabril, o que torna o operário satisfeito, conhecedor, e automaticamente ele antecipa a solução de alguns problemas e conflitos que a própria engrenagem fabril gerava. Tá bom? É um resumo, mas com certeza um resumo que vai ser muito válido para vocês. Tá? Um grande abraço, até a próxima.